não é um empecilho, diz Zé Neto, sobre a possível candidatura de Pablo Roberto à Prefeitura de Feira de Santana. O deputado federal, inclusive, em uma outra matéria aqui do Bahia Notícias, ele cita que o Pablo Roberto retiraria mais votos de Zé Ronaldo do que do próprio Zé Neto. Como é que fica essa construção política de Pablo Roberto lá em Feira? É mais ligado ao grupo A, ao grupo B, consegue transitar no centro efetivamente e abocanhar nacos de votos de qual dos lados? Eu acho que nós vamos ter, inclusive, pesquisas, os outros candidatos, pré-candidatos, né, aqueles que ainda não falaram se serão pré-candidatos ou não, se serão candidatos ou não, eles têm feito pesquisa e vê que a pesquisa mostra completamente diferente. A pesquisa mostra que nós vamos ter a possibilidade de atrair eleitores dos dois campos, né, nessa perspectiva de mudança, de você construir o novo. Então, isso é um fato. Nós vamos ter essa possibilidade de transitar, de conversar com os dois campos sem nenhum problema. Inclusive, essa última pesquisa que nós fizemos agora trouxe isso de forma muito clara, né, que um determinado percentual de eleitores do que nós chamamos de voto cristalizado de grupo A e de grupo B admitem votar em Pablo Roberto, caso Pablo Roberto ele seja candidato. Essa candidatura de Pablo Roberto pode provocar um segundo turno nas eleições de Feira de Santana ainda mais disputado do que o que aconteceu em 2020, por exemplo? Eu acredito que sim. Eu acredito que o que está posto também hoje, embora tenha muita gente que não goste, que não queira, que não leve isso em consideração, o que nós temos que utilizar hoje para essa grande estrutura que nós estamos montando são pesquisas. E as pesquisas hoje já dizem que Feira terá uma eleição em 2 turnos. Então, para 2024, a disputa segue bem ombro a ombro. Com certeza. Para ver quem vai estar no segundo turno. Exatamente. Esse o foco de Pablo Roberto Exato, nesse processo? Claro, o nosso objetivo agora é trabalhar de forma, né, como nós estamos trabalhando, conversando com as pessoas todos os dias, com liderança, com partidos, para que nós possamos ter a nossa participação assegurada no segundo turno. E é descartado, por exemplo, um diálogo de Pablo Roberto com o Zé Ronaldo, por exemplo, que ainda não se apresentou formalmente como pré-candidato, mas é uma liderança importante de Feira de Santana e teve um diálogo em um dado momento com o Pablo Roberto. Existe, por exemplo, a hipótese de uma composição Pablo Roberto e Zé Ronaldo? Não, no primeiro turno não. Né? Nós, primeiro dizer assim, que as pessoas precisam querer conversar sobre eleição. Como eu falei aqui, eleição não é só você escolher o partido, tal, chega lá em fevereiro, março, diz que é candidato, está tudo certo. Então, quando o grupo que eu faço parte anunciou lá em janeiro de 2023 que só discutiria a eleição, só iria debater esse assunto em 2024, dali então eu já não aceitei mais conversar e parei, inclusive, de procurar algumas pessoas, porque eu não acredito que esse é a metodologia, o formato correto de você construir um processo eleitoral para uma cidade do tamanho de Feira, com a importância que Feira tem. Então, aí já fechou-se possibilidades. Conversar no segundo turno é um outro movimento, é uma outra eleição, é um outro formato que você vai ter que dar e você vai ter que tomar uma decisão de escolher. Eu não vou... eu quero estar, eu estarei no segundo turno, mas caso isso não ocorra, nós vamos ter que conversar com alguém. Então, aquelas pessoas que queiram conversar, que queiram dialogar, eu não tenho problema de conversar nem com o grupo A, nem com o grupo B. A candidatura de Pablo Roberto, então, é considerada irreversível em Feira de Santana? É irreversível. Inclusive, todos os movimentos que nós temos feito até aqui têm demonstrado isso. Quando nós fizemos a coletiva com a imprensa, há aproximadamente 15 dias, para falar sobre a pré-campanha, quando nós realizamos a semana passada, né, o lançamento da pré-campanha, um grande evento em Feira de Santana também, é uma demonstração de que esse movimento ele está consolidado e que é irreversível. Quais são as estratégias que o senhor pretende utilizar para chegar em 2024 como um candidato efetivamente competitivo para além das pesquisas atuais que estão muito distantes do processo político, né? Claro. E aí pesquisa pode mudar com o tempo, mas como o senhor pretende permanecer como um nome competitivo para 2024? Não, primeiro é avançar no diálogo com as lideranças da cidade, né? Com as forças políticas da cidade, com os partidos políticos, nós estamos fazendo isso. Hoje, por exemplo, nós tivemos um almoço com o presidente Adolfo Viana, com os deputados do meu partido estaduais. Inclusive, se o senhor puder reforçar, a gente já cansou de convidar Adolfo Viana para vir aqui no Prisma e ele enrola. Ele enrola, eu vou falar com ele. Então, assim, nós estamos avançando nessa construção. Agora há pouco tive reunião também lá na Assembleia com um dirigente partidário, com 2, na verdade, hoje. Então, o que vai nos dar essa força de chegar forte no ano que vem é exatamente esse movimento que nós estamos fazendo agora
né, na composição das chapas, com os pré-candidatos a vereadores, com os partidos, com as lideranças políticas na cidade, com o objetivo de dar cada vez mais força a esse movimento de pré-campanha.